Hoje nós estamos aqui em um congresso de mulheres, né? AMAD, Mulheres Amigas de Deus. E eu quero trazer nessa sala de bate-papo, onde a gente vai fazer aqui algumas reflexões para vocês analisarem dentro de vocês, se vocês têm sido essa mulher virtuosa, essa mulher de provérbios que tinha uma verdadeira força dentro dela, né? A mulher virtuosa, os seus filhos se levantam e elogiam, assim como seu marido também. E em casa, vocês têm sido elogiada pelos seus maridos, pelos seus filhos, como uma mulher virtuosa? Ou é aquele tipo de mulher que a criança fala assim, nossa, só a mamãe chegar em casa começa. Aquele tipo de mulher que o marido fala assim, estava em paz até agora. Você chegou, parece que vem um furacão junto com você. E durante alguns anos eu ouvi isso dentro da minha própria casa. Que eu achava que educar, disciplinar, era ser rígida demais, né? Às vezes a gente pega um fardo que não é nosso e acaba ficando esse tipo de mulher que só sabe dar ordens. Que parece que quando você está fora de casa, seu marido e seus filhos têm paz, e quando você chega colocando ordem. Que eu chegava assim, já abria a porta e falava, caramba, o sapato fora do lugar, nossa, amor, se você não viu isso daqui, você não viu aquilo ali? Aí fica assim, caramba, você já chega reclamando. É porque às vezes a gente quer pegar muita responsabilidade. Nós, mulheres do século 21, nós temos, né, multitarefas, trabalha, cuidar de casa, cuidar de filho, e ainda achar tempo para cuidar da gente. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma passagem que diz assim, em Mateus 22:37. Respondeu Jesus, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. O que nós podemos aprender com essa mulher de Provérbios? A mulher de Provérbios, ela não dava desculpas e nada faltava para a sua família. Porque ela era doce, mas ao mesmo tempo também que ela era doce, ela sabia se posicionar no amor, sem ser aquele tipo de mulher chata, que só sabe dar ordens. E a gente confunde, né, o nosso posicionamento de educar, de ensinar, em somente dar ordens. E a palavra também diz que ela não buscava desculpas para nada. E uma frase que eu tenho aprendido com meu mentor é aquela, quem é bom em desculpas, não é bom em mais nada. E eu era especialista em desculpas, gente. Tem hora que a gente acha desculpa para tudo. Para cada solução a gente arranja um problema. As pessoas vêm, mas faz simples. Não, tudo tem desculpa. Não ia para a academia porque não tinha quem deixar os filhos. Não fazia, sempre a gente quer jogar para os nossos filhos a culpa, né? Principalmente quando a criança é pequena, mas você não sabe de nada. Mas a mulher virtuosa, ela não dava desculpas. E para as coisas que não eram favoráveis, ela dava um jeito. Aí eu te pergunto, como? Porque ela entendeu que ela tinha que buscar a Deus acima de todas as coisas. E às vezes a gente está buscando em lugares errados. A gente carrega um fardo que não é para a gente carregar. A gente pega uma culpa de cuidar de casa, de cuidar de filho. A gente esquece às vezes da gente. A gente esquece de se cuidar. E ainda quer que o marido chegue em casa e elogie, né? Você está com aquela cabelo despenteado desde a forma que você acordou. E ele chega à noite e você está do mesmo jeito. E você ainda quer receber elogios. E quando não recebe, a gente quer transferir para o outro a culpa. Porque a gente acaba esquecendo da gente. Que pega um fardo que não é. E deixa eu sentar aqui com as minhas amigas. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa força dessa mulher, né? Que eu creio que estamos em 3 mulheres aqui. Quero convidar minha amiga Raíris também para estar participando dessa sala aqui. Vem cá, Raíris. Que é uma mulher forte que eu tenho me inspirado, tenho aprendido muito. E eu aprendi, quando Deus une propósitos, há uma metanoia, né, gente?
A gente tem essa mania de falar assim, quando a gente conhece alguém na igreja, que a gente tem aquela afinidade, a gente fala assim, Deus une propósito. Mas nem sempre. Porque se os propósitos não tiver dentro ali de um alinhamento, nada acontece. Te garanto vocês que tem amigas que vocês têm aqui dentro da igreja, que nada aconteceu. E vocês insistem em dizer que Deus une propósito, mas que propósito é esse que nada acontece? Quando os propósitos estão em Deus, há uma metanoia. Nada mais volta a ser como era antes. E essas mulheres que estão aqui, eu quero que vocês compartilhem um pouquinho como que é conseguir dar conta de tudo, né? Porque muitas das vezes outras mulheres falam assim, mas vocês estão aí pregando, tá uma hora, ontem a Alessandra falou que o marido, né, é itinerante, ela tem que dar conta, tá aqui. A cantora Flávia também saiu lá da sociedade para estar aqui. E a gente aprende no Senhor que existe tempo determinado para todas as coisas. E se a gente organizar direitinho, dá tempo, né? E também a pastora Cristina, também eu quero que vocês compartilhem um pouquinho aqui, para a gente trocar essas experiências, que muitas das vezes, vocês estão sentados aí, e entenda, a gente não tem nada de diferente de vocês, nada. O acesso é o mesmo, só que aqui tem mulheres que decidiram acessar, e é decisão, só que às vezes você olha para a sua condição, aí você quer às vezes desmerecer, mas para ela é fácil, o marido apoia, ou então, né, que está aí, é cantora, está ganhando muito dinheiro, né, é fácil a gente querer tirar o mérito, mas o do nada, que às vezes as pessoas chegam assim, nossa, a cantora fala, do nada você estourou, né, colocou aquele clipezinho lá do nada, mas você fala assim, do nada, já estava ali, ó, tempo acontecendo, e compartilhem um pouquinho. Paz do Senhor, boa noite para vocês, para as irmãs. Realmente não é fácil, né? A gente sabe que a nossa vida é um turbilhão de coisas. Por exemplo, eu no meu caso, esse ano faço 21 anos de casada, né? Tá faltando 4 anos para minha boda de prata esse ano. E não é fácil ser mãe, ser dona de casa, ser esposa e ainda exercer o ministério. É uma batalha. As minhas amigas que estão aqui sabem que não é fácil. E tudo é com a ajuda de Deus. Não tem como a gente vencer os obstáculos, a nossa vida conjugal, a nossa vida ministerial, vencer todos esses desafios que Deus nos propõe na caminhada, né? Não é fácil, mas com a ajuda de Deus, a gente consegue, com busca, com oração, com insistência. Eu costumo dizer, pastora, qual o nome? Priscila. Pastora Priscila. Eu costumo dizer que Deus, Ele está em busca de mulheres insistentes. Eu tive participando de um trabalho de mulheres há um mês atrás. E a doutora Ilma Cunha, não sei se vocês conhecem ela fez uma dinâmica no meio das mulheres, e ela pediu que a gente escrevesse o nome da gente e colocasse ele na vertical e escrevesse a qualidade do nome da gente. E quando chegou no meu, que é Flávia, quando chegou no I, eu falei, Senhor, o que eu vou colocar? Eu falei, tem uma qualidade que eu tenho, que é insistente. Eu sou muito insistente. E todas as vezes que eu passava com aquela plaquinha de insistente na frente de uma mulher, elas olhavam para mim e falavam, é o que eu preciso ser. Porque mulheres de hoje estão desistindo muito fácil, né? Porque se eu fosse olhar, eu gosto de falar, viu? Porque se eu fosse olhar, eu tenho 21 anos de casada. Quando eu me casei, a primeira frase que falaram para mim e para o meu esposo foi a seguinte coisa: a gente não dá um mês para vocês ficarem juntos nesse casamento, porque o meu temperamento era muito difícil. O Espírito Santo me moldou no meu casamento, porque eu era muito autoritária, eu gostava de falar, eu gostava de fazer, tudo era eu que tinha que fazer. E aí só que Deus tinha um propósito, e nós tínhamos a promessa de Deus alinhado com o propósito, porque tudo tem que ter o alinhamento da parte de Deus, como a pastora falou, e ali o Senhor foi nos moldando. Os 3 primeiros meses do meu casamento foram os dias mais difíceis da minha vida, mas o Senhor me ensinou na oração, no propósito, como caminhar e como ser insistente na presença de Deus. E por isso nós estamos aqui, né?
caminhando nesse propósito. Né, como a nossa querida aqui acabou de falar, nós temos que ser mulheres insistentes. Ontem mesmo, como algumas pessoas aqui me conhecem, sabe que além de dona de casa, eu sou gerente de uma loja, eu sou mãe de uma adolescente, mãe de uma adolescente casada também e esposa de um pastor itinerante, que não é fácil, né? Como eu falei, ao mesmo tempo que está em casa, está saindo, então você tem que ter muita sabedoria, porque se você não tiver sabedoria de organizar, de fazer tudo para sair conforme tem que ser, você deixa algum lado a desejar. E aqui nós temos que ser perseverantes e mulheres organizadas. E de que forma, pastora, sermos organizadas? É difícil, difícil é. Mas, como ontem mesmo a colega do trabalho ela falou assim, Alessandra, eu não sei como você consegue fazer tanta coisa em tão pouco tempo. Eu falei assim, até a pastora Cristina estava lá, falei, sabe o quê? Eu acordo, coloco Deus na frente, apresento o meu dia ao Senhor, organizo a minha vida, mas é Ele que organiza. Então, muitas das vezes não conseguimos ser organizados, porque muitas das vezes eu fui desorganizada. E o Senhor tratou muito nessa área minha e está tratando ainda. Então, primeiramente, o que devemos fazer como mulheres sábias, mulheres edificadas, mulheres amigas de Deus? Colocar nossas vidas nas mãos do Senhor, o nosso dia, apresentar o nosso dia ao Senhor. Senhor, direciona a minha casa, direciona o meu trabalho. E ser perseverante, porque muitas das vezes encontramos dificuldade no dia a dia, no nosso casamento, lidar com os filhos, e por muito pouco desistimos. Mas o que nós temos que fazer? Ser perseverante, orar, pedir direção ao Senhor e pedir que Ele venha organizar os nossos dias na nossa vida. Porque muitas das vezes deixamos a desejar. Muitas das vezes queremos cuidar do marido, deixamos às vezes os filhos de lado. Aí vem o questionamento. Aí, quem está lá de fora e olha assim, poxa, uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, está deixando seu filho de lado? Está cuidando só do seu casamento? Muitas das vezes fazemos isso sem perceber. Mas o que devemos fazer? Pedir direção ao Senhor, colocar nossas vidas na mão dEle, para que Ele venha nos direcionar. E quando colocamos como mulher sábias, como mulher edificada, colocamos na mão do Senhor, Ele vem nos direcionar. Dias difíceis, passamos. Correria, passamos. Cansaço, passamos. Mas como a gente pede, o Senhor que vem direcionar, Ele coloca tudo no lugar. Tudo no devido lugar. Então podemos, de que forma? Colocar o nosso dia, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E o mais importante, colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Porque quando colocamos, Ele direciona tudo. E tudo fica da forma que Ele quer. É interessante isso que a Alessandra acabou de falar sobre a organização, né? Muitas das vezes a maioria das mulheres acaba tendo essa desorganização. Fala assim, mas 24 horas é muito pouco, eu não dou conta. Quando você fala que 24 horas você não dá conta, você está querendo dizer que Deus errou. Você está querendo dizer que Ele não soube fazer. E muitas procrastinam. E a procrastinação, ela é a ladra da alma. Dia cheio é uma coisa, dia produtivo é outra. Às vezes você não consegue ficar 5 minutos de joelho, numa manhã, abrir os seus olhos, agradecendo a Deus, mas você vai dormir 3, 4 horas da manhã, sem fazer nada na internet. Apenas descendo, atualizando para ver o que as pessoas estão colocando ali, enquanto Deus falou assim, vai tomar conta da sua vida, você está tomando conta da vida dos outros. Você está ali se frustrando que fulano viajou para tal lugar, que fulaninho está com roupa nova. Você sabe da vida de todo mundo. Quem está no Big Brother, quem está na fazenda, quem está tudo, só não sabe da sua vida. A sua vida está sem direção. E é muito importante isso que a Alessandra falou sobre ser a mulher virtuosa, ela era extremamente organizada. Ela sabia que existe tempo determinado para todas as coisas. O tempo de cuidar do marido, o tempo de cuidar dos filhos, o tempo de cuidar dela, e ela dava conta. Se o Senhor nos mandou se inspirarmos nela,
por que você não vai dar conta? Não é isso, Cristina? É essa intimidade que eu falei ontem com Deus, porque uma coisa é muito certa, você só dá aquilo que você tem. E quando uma mulher, ela só reclama, ela é amarga, é porque é isso que está dentro dela. E a primeira coisa que ela tem que entender é se amar. E quando ela for a esse Deus, Ele é capaz de transformar o seu coração para que ela possa transbordar esse amor no seu esposo, nos seus filhos e nela mesma. Porque, de fato, você só dá aquilo que você tem. Então, quando nós nos enchemos do Senhor, buscamos a Ele como prioridade em nossas vidas, nós conseguiremos assim transbordar esse amor para quem está do nosso lado e sem peso. A Priscila fala uma coisa muito que me toca muito. Ela fala assim: o que vem de Deus traz paz. Sabe? E cuidar do esposo, cuidar dos filhos, cuidar de nós mesmos tem que ser com amor, com alegria. E isso nós aprendemos aos pés do Senhor. Por isso que eu falei ontem e repito novamente para vocês: tire esse momento a sós com Deus. É necessário. No dia a dia tem tantos afazeres, mas em prioridade deve ser o Senhor. Se você se abastecer dele, se você se encher dele, você vai conseguir transbordar ele nas vidas das pessoas que estão ao seu redor. Ainda voltei a estudar ainda, tá, gente? Uau! E sabe o que é engraçado? Isso que a Raíris falou, lembra que teve uma fase na minha vida que eu falava com a pastora Cristina, né? Ai, era tantos problemas, tadinha de pastora Cristina, tanto tempo que ela me aturou, gente. E ela falou assim para mim: tira seu momento com Deus, entra para o quarto, fecha a porta, mas deixa o celular na cozinha. Ela falou: não leva o celular para o quarto. Tira esse momento seu e Deus. Só que às vezes a gente fala assim: mas a minha Bíblia está no celular. Aí chega a notificaçãozinha, né? A curiosidade, você vai ali, você já se desconectou. E realmente, gente, a tecnologia, ela é bênção, tá? Ela é bênção para propagar o nome do Senhor para muitas coisas. Mas se ela for mal usada, ela se torna uma maldição. Quando você vai às vezes no shopping ou no restaurante, você vê casais, cada um no celular, né? Sem conversar, só sentados olhando. Contato mais. Não tem mais contato, acabou. Não tem diálogo. Graça e paz, gente. Isso é muito importante. A organização na vida de uma família, na vida de uma mulher. Eu acho que o centro de tudo na nossa vida ainda é Deus. Quando a gente tira Deus da nossa vida, o tempo para Deus, a gente perde o governo de tudo. A gente passa a viver uma vida para agradar as pessoas, uma vida para responder à sociedade. E com isso nós vamos perdendo casamento, filhos, casa, ministérios. Eu também sou mãe de 3 filhos, tenho uma filha de 25 anos casada. A minha menorzinha tem 12 anos. O meu menino tem 17 anos e você administrar isso não é fácil. E ainda ser pastora de um ministério onde você atende vidas, pessoas a todo momento. E o que mais eu posso observar que tem destruído os lares, que tem destruído as famílias, é a falta do temor a Deus. Estamos num tempo que nos preocupamos com tudo. Nos preocupamos com a aparência, com o nosso ego, se estamos agradando, mas esquecemos de colocar aquele que é principal, que é Deus. Não oramos mais, porque como a Priscila disse, não temos mais tempo. Em nome de Deus, dizendo que estamos fazendo a obra de Deus, nós temos colocado Deus de lado. Em nome de Deus, querido, nós temos nos destruído nossos casamentos. Eu posso dizer isso por experiência, porque só contar o lado bom é fácil. A minha menina de 12 anos, ela não tinha desenvolvimento na escola. Estudando em escola particular, com professora particular, acompanhando em casa. E ainda assim a minha filha não conseguia se desenvolver. Por que que não se desenvolvia? Ela tinha tudo à disposição dela. Mas ela não tinha a mim, que era o principal. Por eu estar sempre envolvida na obra, cuidando das coisas de Deus, cuidando de outras casas, de outros filhos e de outras famílias, a gente acaba acreditando que oferecendo o melhor para os nossos filhos, nós estamos
né? Forjando o caráter deles. E aí, eu louvo a Deus porque o despertamento veio rápido. E o Espírito de Deus me fez entender que eu estava construindo, reconstruindo, restaurando tantos lares. E a minha casa estava sendo dissipada por falta de atenção. E aí quando eu entendi isso e que eu comecei a administrar o meu tempo, a governar a minha casa, a colocar a minha casa, né? E cuidar dos meus filhos. Tirei professora particular, eu falei, agora eu e você e Deus. E aí o Senhor entrou na minha casa. E a minha filha foi restaurada. Ela não conseguia aprender a ler, ela não conseguia aprender a escrever, ela não se desenvolvia. E hoje a minha filha é uma bênção na mão do Senhor. Mas por quê? Porque eu aprendi a governar a minha casa. Então, queridos, em nome de Deus, muitas das vezes, nós destruímos sim a nossa casa. Então, precisamos entender que nós temos que cuidar dos outros, mas precisamos aprender a cuidar de nós também. E isso vem quando nós temos uma vida de oração e de temor a Deus. É por isso, como eu falei ontem, nós somos a igreja. Às vezes achamos que a igreja é isso aqui e não é. Então, muitas vezes nós estamos tão dedicados a um templo, esquecemos que a verdadeira igreja é o nosso lar. É lá que tem que ter o nosso altar, é lá que deve ter a nossa adoração. Porque como a família, como ela falou, restaurando, a família é a base de tudo. E se todos nós, lutarmos pelas nossas famílias, por nós, a igreja será fortalecida, entendeu? Porque eu e você somos a igreja. Verdade. E concordância com o que a pastora acabou de falar, hoje, com direção do Senhor, orando muito o Senhor, eu vi a necessidade de abrir mão de muitas coisas que eu achei que era importante na minha vida, em prol da minha família, em prol da minha filha. Chegou um tempo que eu falei assim, Senhor, a minha filha está precisando de mim. E sei que é o que ela falou, não adianta a gente dar presentes, coisas boas, coisas materiais, e o mais importante, a nossa presença, a nossa comunhão, de estar junto ali, que muitas das vezes o filho está precisando de uma oração junto conosco, está precisando que a gente pega na mão, vamos orar junto, vamos conversar. Porque às vezes a gente está muito preocupado em dar coisas materiais e não se preocupar de estar presente na vida do filho. Então, por muito tempo, eu achei que eu poderia dar muitas coisas às minhas filhas. É o que a pastora Cristina falou. A gente às vezes só conta o lado bom. No começo, eu errei muito com a minha filha mais velha. Mas por conhecer, por buscar o Senhor, por ter mais intimidade com o Senhor, hoje eu não procuro errar com a Ana Luísa. Ele traz o discernimento, né? Ele vai nos direcionando, né? É como a gente está próximo do Senhor, Ele vai nos direcionando. E por isso que hoje eu tenho conhecimento de que eu tenho que abrir mão de muitas coisas para não perder a minha filha, não perder a minha família, que é o bem maior. E a família é o nosso maior patrimônio, né? E o engraçado é que a gente tem tanta paciência para ouvir os outros, para cuidar os outros, do filho dos outros, mas dentro de casa, dos nossos, a gente não tem paciência. E da mesma forma que a pastora Cristina passou, que eu também passei por esse período, né? E filho nessa fase de transição ainda, quer chamar a atenção e às vezes fica assim, peraí, eu estou ocupada, você não está vendo que mamãe está aqui? Você está atrapalhando as coisas de Deus, e a gente ainda coloca o nome de Deus para as coisas, e só sabe exortar e falar assim, vai ter tempo, vai orar menina, que você está aqui, está vigiando, mas a gente vê que falta esse amor para os nossos, e quando você começa a dar resultados, o primeiro resultado que você tem que dar dentro da sua casa, não é porque é fácil, aqui as pessoas falam assim, eu vejo Deus na pastora, que todo mundo vai ver, que é fácil impressionar. Agora dentro da sua casa, que o seu marido tem que ver Deus em você, os seus filhos têm que ver Deus em você. E muitas mulheres estão aqui, eu estou pagando preço pelo meu marido, eu estou aqui orando, que fazem campanhas, que fazem tudo. Mas quando você chega em casa, seu marido não vê Deus em você, e ele fala o quê? Vou fazer o que na igreja? Olha como que você chegou, olha como que você está. Então primeiro muda você. Quando eu olhei para dentro de mim, assim como o Senhor falou com Abraão, Lech lecha, volte para si mesmo. E é isso que eu te convido a você fazer nessa noite. Volte para você mesmo.
Olha para dentro de você, para de querer a mudança dos seus filhos, do seu marido, quanto a mudança está dentro de você. Se Deus não tivesse despertado a pastora Cristina, ela poderia perder a filha dela. Mas quando ela é íntima de Deus, Deus falou: ei, volte para ti mesmo. E no mesmo momento, ela, como uma filha obediente, ela ouviu a voz do pai, olhou para dentro dela e falou assim: peraí, a minha filha precisa de mim. Só que às vezes a gente está ouvindo ruídos e não está ouvindo a voz de Deus, e confunde a voz de Deus com a voz do engano, e o engano, o primeiro que ele começa a enganar é você mesmo. Então, tira esse momento. Eu quero deixar uma tarefinha para vocês, que eu coloquei aqui, para vocês estarem meditando, para estar fazendo isso em casa. Eu quero que vocês listem 2 habilidades novas, que vocês podem começar a fazer dentro do seu lar. Qual foi a última vez que você foi a um parque e você sentou para brincar com seus filhos? Quem tem filho pequeno? Ou às vezes, você precisa voltar a ser criança. Porque a palavra de Deus diz o quê? Para herdar o reino dos céus, precisamos ser como criança. Mas às vezes a gente fala assim: o coração de uma criança. Não, não só isso, mas a intencionalidade de uma criança. Eu tenho um filho de 5 anos que às vezes ele passa na rua, aponta o dedo, a criança não está nem aí que vai falar dele, né? Não está nem aí. Ele apenas vive, ele apenas faz as coisas de forma intencional. Então tira esse momento para sua família, para você, com seu marido, com seus filhos. Se você não tem filho pequeno, tira esse momento para você, com seu marido, e fala assim: vamos fazer algo diferente. Sabe? Porque às vezes a gente esquece de fazer aquilo que a gente fazia antes do nosso casamento. E o casamento cai no desgaste. Volta a fazer aquilo que vocês faziam quando vocês namoravam. Tira um dia para sair de mãos dadas, de tomar um sorvete. Sempre a escassez. Gente, R$1,50 uma casquinha. Não é possível que vocês não tenham dinheiro para comprar uma casquinha. De fazer algo simples. A felicidade está nas coisas simples. Isso aí. Simples. Verdade. E o que a Priscila falou, que nossos esposos têm que ver Deus na nossa vida, nossos filhos. E muito interessante, em concordância com o que ela está falando, que quando eu conheci o pastor Anderson, ele costuma dizer, que ele brinca comigo, ele fala assim: claro, me apaixonei pelos seus olhos, pela tua beleza, mas o que mais me chamou a atenção era o cuidado que você tinha com as suas filhas, o cuidado que você tinha com a sua mãe. Então, a gente tem que ser exemplo. Então, ele via que, assim como uma boa mãe, você tem que ser uma boa esposa. Assim como você é uma boa mãe, você tem que dar exemplo para todos que estão ao seu redor. Dá até a liberdade de chegar para conversar com você. Não adianta você cuidar dos que estão lá fora e de não cuidar daqueles que estão em casa. Porque eu aprendi que, em primeiro lugar, é Deus, família, depois igreja. Fiquei em dúvida quando ouvi isso. Nossa, primeiro família, depois porque não adianta. Família é base de tudo, né? Família é base de tudo. Às vezes queremos tirar muito tempo dentro da igreja, mas esquecemos a nossa casa bagunçada, esquecemos nossos filhos sem comida, nossos esposos sem... Não estou falando aqui que ninguém está fazendo isso, queridos. Estou falando, dando exemplo. Porque primeiro Deus, família, depois igreja. Porque se a gente não cuidar da nossa família, não tem como a gente cuidar da nossa igreja. A própria palavra diz, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa? Então, hoje você venha refletir. Foi esse bate-papo aqui, né? A gente vive contando coisas que nós vivenciamos, é justamente para despertar em você. Porque às vezes você pode olhar aqui: mas uma pastora não passa por problema não, né? Só resolve problemas. Não. Você não tem noção quanto que eles enfrentam. Quanto que vocês têm orado pelos líderes de vocês, pelos pastores de vocês. Então coloca eles também nas suas orações. Aqueles que se dedicam, aquele que dá a vida pelas ovelhas, que estão aqui dia e noite pagando preço, porque você não tem noção o quanto peso que vem sobre eles, porque eles estão na linha de frente. Eles estão indo lá no inferno saquear, guerrear pela vida de vocês. Só que às vezes a gente só sabe trazer problemas. A gente só sabe falar assim: ora por mim, mas você esquece de simplesmente falar assim: Senhor, obrigada pela vida dos meus pastores. Obrigada por esses líderes que estão ali dia e noite. Você não precisa saber, mas eles pagam um preço pela sua vida. Às vezes a gente acha que somente quando eles falam que estão orando, não. Eles não precisam falar, mas eles estão pagando o preço, não só pelas ovelhas, mas até as ovelhas que vêm para cá. Então passa a ser grato a Deus.
Amém? E também não olhe elas e eles, pastores e pastoras, como alguém que não erra. Eles são seres humanos igual a você. Porque às vezes, quando nós estamos aí embaixo, achamos, pastora não erra, pastor não erra. E eles são seres humanos e são propícios a Ninguém é errar. super-homem, super-mulher. Exatamente. Então, o nosso modelo é Cristo. Eles são falhos igual nós. Precisam e passam por problema igual nós, qualquer um de nós. Porque uma vez uma mulher do pastor falou assim, como que eu gostaria que alguém me enxergasse como alguém que erra também? Porque às vezes a gente quer perfeição neles, onde nós não somos. E isso é muito injusto acontecer. Amém, gente. Agradeço esse momento aqui, amei esse bate-papo. Dá vontade de ficar aqui, né? Mas a pastora que já está aqui, a hora já está avançada. Mas eu quero convidar vocês também para vocês conhecer o nosso projeto, que é o Conexão Experience ID. Nós vamos ter lá em São Paulo agora, no dia 2 e 3 de outubro, uma imersão, onde vai ser o resgate da sua verdadeira identidade. Também vai ter online. Acompanhe lá no Instagram. Lá atrás tem uma lojinha que nós trouxemos para estar abençoando esse ministério que o Senhor nos deu. Então depois você dá uma passadinha lá e venha conhecer também. E deixa o Senhor cada dia mais falar ao seu coração. Amém?